Vamos para o nosso convidado aqui, já está conectado com a gente, Rafael Ribeiro. Bom dia, Rafael. Obrigado pela participação aqui no Pré-Market. Fala, pessoal, beleza? Fala, Guga. E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo bem, cara, tudo bem. Né? Bom, o mercado já começando aqui, para você que sintonizou agora, a Bolsa só cai 1,10% aqui, a nossa Bolsa cai e o dólar sobe 0,89. Rafael, como é que você está enxergando esse movimento aí em relação ao mercado local, esse comportamento da política impactando diretamente nos investimentos? A Bolsa já amanhece com uma queda além do mercado lá fora, o mercado cai, mas não com uma queda tão abaixo de 1%, como a nossa Bolsa abre. Então entendemos, e o dólar já sobe 0,37, então a gente entende que a Bolsa ainda continua tendo os reflexos de ontem e hoje bastante coisa para sair. Como é que você está enxergando o mercado e como você tem atuado para tentar se proteger de toda essa volatilidade? Então, a principal referência de risco que a gente tem que acompanhar, independente de notícia, independente de qualquer coisa, é a curva de juros, né? E desde o dia 9, né, com as falas do Lula, a mudança da política econômica, né, do viés da política econômica, ela estressou. E a partir disso, o mercado mudou, né? Teve uma mudança completa de viés do mercado. E a partir disso a gente começou, né, pelo menos lá no Infobolso, lá no Põe no Bolso, a gente foi zerando. Zerando. Hoje a gente está com, por exemplo, 80% de caixa. Então a gente vem se zerando nesse processo por conta da curva de juros. Hoje, a curva de juros, se você dá uma olhada no vértice ali que projeta os juros para 2024, ele está projetando a manutenção dos juros no patamar atual de 3,75. Então, 2 anos seguidos de juro alto, uma renda fixa que você coloca em juros compostos, alguma coisa entregando até 30 e poucos % em 2 anos de juros compostos. Então é muito difícil esse custo de oportunidade de carregar renda variável em razão de renda fixa, ele está bem pesado. Então, nesse momento, é um momento que a gente vai ter que ter paciência, né? Paciência para quando isso mostrar uma reversão dessa curva de juros, alguma coisa nesse sentido, que não parece, por enquanto, a expectativa, não parece ser provável por conta dos direcionamentos que estão sendo dados aí pela essa nova política do Estado indutor do crescimento, né? Então, a gente tem que esperar, né? A gente tem que ficar líquido, que é bastante importante, ter essa liquidez, é muito importante, e sempre respeitar o seu gerenciamento de risco, que é, né, respeitar o seu stop, respeitar, né, a sua carteira, porque se você começa a acumular prejuízos de 30%, 40%, 50%, né, você tem que, para recuperar 50%, você tem que ganhar 100%, então fica praticamente quase impossível de se recuperar. Então é importante manter o gerenciamento de risco e não ir contra a tendência. A tendência de baixa, a gente perdeu 107 mil pontos, a curva de juros segue forte. Então não dá para ir contra essa tendência. A gente está perto de um suporte importante, está indo para 100 mil pontos? Estamos, mas estamos indo a favor da tendência. Não tem que ficar tentando encontrar fundo onde não tem sinalização de fundo, né? E hoje, provavelmente, a gente vai ter um sinal bem importante, né, do lado dos Estados Unidos. A gente tem reunião do Fed às 4 horas da tarde e vai ser bem interessante de observar como é que vai ser a comunicação do Fed, se ele vai entrar nessa ideia de que a inflação já vem mostrando desaceleração e que já é motivo para pensar em corte de juros para 2023 ou não, né? Seria manter o comportamento que vem sendo ao longo do ano, de que a inflação ainda está alta, que atingir a meta de inflação no que vem não vai ser uma coisa fácil, manter essa política, manter alinhado, né, essa expectativa de juros ainda altos, né, na faixa desses 5,25 ao longo de 2023, e passando esse período de ajuste dos juros, que vai trazer desaceleração econômica, verificar se isso de fato vai pegar na inflação e aí tomar a decisão de eventualmente sinalizar um corte para o final do ano, mas isso mais no primeiro, segundo trimestre de 2023. E na outra contraparte, 4h30 tem o discurso do presidente do Fed, Jeremy Powell, que
na semana retrasada falou que já tem que ficar de olho em crescimento, que a inflação já está... não é um assunto passado, mas é um assunto que já está quase sendo resolvido. E, então vai ser um dia bem volátil, sem falar, né, dos desdobramentos que a gente ainda segue vivenciando por conta dessas indicações deste novo governo, né? O mercado trabalha com expectativa, né, e ele vem precificando esse processo de piora no fiscal, que vai afetar a expectativa de inflação e que vai manter, né, já que a gente não tem âncora fiscal, né, a âncora monetária, que é a Selic, ela que controla a inflação e ela que suba. Bom dia, Marcel Martins e também o Natanael Alves de Melo. Obrigado pela audiência de vocês. E para você que sintonizou agora, eu fico conversando de cabeça baixa. Não é que eu sou mal educado, não. É que eu estou acompanhando o mercado. E eu estou vendo que o índice vai para os 104.200, onde o Guga falou, Guga, 1,47 de queda, o índice aqui 104.380, tentando parar no 200 ali. E o dólar já foi para 5.383, próximo dos 5.400. Mercado subindo aí, uma alta no dólar, uma queda na bolsa. Lembrando que lá fora o cenário o atual é o seguinte: as bolsas da Ásia fecharam com uma alta, com destaque para a Coreia, que fechou com uma alta de mais de 1%, e na Europa as bolsas operam em queda, mas nada muito acentuado, nada com uma queda de 1,5%. O máximo que cai lá nas bolsas americanas, por exemplo, é a bolsa de Nasdaq, que cai apenas 0,010. Ou seja, mais uma vez, o Brasil está sendo autossuficiente em suas cagadas, né? Mais uma vez a gente está conseguindo fazer com que o mercado caia aí, independente do mundo, não tem conversa. E a declaração do FONC, como acabou de ser introduzida aqui pelo Rafael, que dá importância aí hoje no 0,5% de alta que vem lá nos juros. Mas a gente sabe que isso vai ter diretamente impactado na renda variável. Ontem a gente teve, por exemplo, na renda variável, vamos colocar uma renda de alto risco, né? Criptomoedas, o Bitcoin ontem superando aí, ganhando sustentação acima do 17 mil dólares, 17. Ontem com o número que saiu às 10h30 do CPI, dando uma clareada em relação à possível pressão inflacionária lá nos Estados Unidos, coisa que não aconteceu. E aí, o número veio bom, a Bolsa subiu, como a gente falou no primeiro bloco com o Eduardo Boixá, e depois a Bolsa acabou cedendo tudo de novo. Então o mercado está muito atento e essa declaração é importante, mas a gente vai ficar um pouco alto em relação a isso. O Rafael, em relação aos setores hoje de investimentos, vamos falar de ações, tá? O setor acionário. Tá. Algum que você está olhando com mais carinho? Me fala o que você está... Qual segmento você está olhando que você vê uma possibilidade de retorno melhor? Para 23, né? Que já acabou. A única coisa que, por enquanto, a gente está de olho, tá, é o petróleo. Né? O petróleo, ele vinha caindo, né? Vem dos $100, aí perdeu 85 dólares, chegou nos 75 dólares. Então, o risco-retorno, né, oferecia uma estratégia interessante para uma compra, sem falar das restrições de oferta, né, que vem sendo uma frequência aí no setor. Então, o único setor neste momento, né, que inclusive a gente fez uma entrada na semana passada, né, foi Prio 3, né, PetroRio. Por quê? É um papel que está... Vou até colocar aqui na tela para a gente entender o racional aqui, para a gente Por favor. Dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui o papel. Qual que é o racional de tudo isso, né? Vamos lá. Em um mercado que está em forte tendência de baixa, né, o que a gente tem que ir em busca? De papéis que estão em forte tendência de alta, né? E nesse caso aqui, se a gente olhar para o 3, está em forte tendência de alta e voltou para um ponto de suporte extremamente importante, que é essa região aqui dos R$33. E junto com o petróleo, acompanhou essa queda do petróleo, como a gente estava falando, e reagiu junto com ele nos 75 dólares, né, o barril, o Brent, né, o óleo Brent. E aí deixou um sinal de reversão, com bom volume na compra. E aqui foi o nosso gatilho de entrada, né, essa região aqui dos R$33, e estamos carregando. É a única operação que a gente abriu nesses últimos dias, tá, de compra, né, a gente tem as proteções de carteira,
né, eventualmente a gente protegendo desse movimento, né, uma venda de BOVA11, uma coisa nesse ponto, mas buscar novas oportunidades de compra em alguns setores. Deixa eu voltar para mim aqui, então. Aqui. Em busca de novas oportunidades nos setores, realmente o mercado está num ponto importante de suporte, está indo para os 100 mil pontos, é um ponto muito importante de suporte, sem dúvida nenhuma é um ponto importante de suporte, mas, como a gente estava comentando, ainda não tem nenhum sinal de reversão. Então, qual que é o que a gente vem fazendo? Primeiro, quais setores que podem se beneficiar de um aumento de inflação? O setor de energia, o setor de transmissão, o setor de distribuição de energia. E aí você vai fazendo, né? Vai fazendo o seu radar em busca de empresas interessantes nesse setor, né? Uma Taesa, que voltou para um ponto importante de suporte, uma Lupar, né? Até uma Energisa pode ser uma alternativa interessante. Beleza. Quais setores que, mesmo que diante de todo esse cenário macro ruim, podem se beneficiar desses juros altos? Tem a parte do setor de seguros, tem os grandes bancos, que no cenário ruim ganha dinheiro, no cenário bom ganha muito dinheiro, né? Então você coloca aí no seu radar, né, o setor de banco, Itaú voltando com um suporte bem importante, né? Eu gosto muito de Itaú, né, muito mais do que Bradesco. O resultado de Bradesco foi muito complicado, as tendências são ruins para o resultado, né, por conta da inadimplência. Então ir mapeando. Agora é o momento, é o momento que a gente faz assim, é o que a gente tem mais trabalho, né? Porque a gente tem que mapear essas empresas que são de alguma forma resilientes a esse cenário macro, ou que são menos afetadas a esse cenário macro, né? Porque resiliência nesse cenário é muito difícil a gente falar, mas é o que menos pior, né? E mapear, esperar um sinal de reversão mais claro pelo papel, pelo mercado, e aí sim começar a montar uma posição. Né? Que seria o quê? Você colocando 3, 4, 5% e adicionando a posição. Não colocar lá 10% da sua carteira naquele papel. Vai indo aos poucos, montando essas posições e sempre com um bom gerenciamento de risco. Porque empresa boa também pode cair. Empresa boa pode voltar a perder fundo importante. Né? A gente não tem que... tal empresa é boa, ela vai subir de volta. No longo prazo, com certeza, o mercado é cíclico. Mas o custo de oportunidade de você ficar numa carteira perdendo 20%, 30%, 40%, em vez de não participar desse mercado, ou colocar um dinheiro numa renda fixa, até numa renda fixa de liquidez diária, né, proteger o seu capital, ou em busca de outras alternativas de investimento, por exemplo, empresas dólar, enfim, qualquer coisa nesse sentido, pode ser uma alternativa, porque, de fato, nesse momento, o mercado está bem difícil, né? A gente, como eu falei, a única coisa que a gente comprou em dezembro foi empresas do setor de transmissão. A Taesa, nesses níveis atuais, eu acho que é um ponto de compra interessante. E Prio. Né? Então, a gente tem aí quase 80% de caixa na carteira, desde a zerada que a gente fez lá nos 114 mil pontos. Maravilha. Guga? Chegou no ponto, hein? Voltou para julho, né? O índice, né? Chegamos para os níveis de julho. Tá sem som, Guga. Tá mutado o seu som. Tá sem som ainda? Agora. Não foi? Não voltou? Foi. Agora foi. Legal. Pô, bacana, né? Tava acompanhando aqui as análises do Rafael. Acho que a gente está bem alinhado, assim. Tava falando, né, de 80% líquido. Eu também estou bastante líquido, né? Vi que vocês ainda estão olhando o setor de commodity, né? Principalmente ali a parte de petróleo, se eu não me engano, né? Eu tive um problema aqui na conexão, então se eu estiver falando alguma coisa que não esteja conectada, né? E energia, e bancos e tudo mais. Rafa, tem algum nível que vocês estão olhando assim do mercado? Tu fala assim, puxa, Guga, mesmo que as coisas, os cenários, eles apresentem, né, uma incerteza maior e isso possa trazer uma aversão a risco maior dos investidores, a gente acredita que se por um acaso a gente tiver uma bolsa em tal patamar de preço,
cara, tem que fazer um esforço de, cara, dentro da adversidade, olhar a positividade, né? Tem algum nível que vocês estão falando disso, né? Estão olhando, assim, alguma coisa bem, assim, fora da curva, né? Eu acho que a gente tem que olhar agora para coisas fora do radar mesmo, para cenários um pouco fora do radar, um pouco mais difíceis de se acreditar, né? Mas eu queria que tu desse uma olhada para nós, assim, nisso. O que é? A gente tem um ponto que é esse 98 com 95, né? Se você olhar o gráfico do Ibovespa mensal, tirando a queda de 2020, o mercado desde 2019 ele fica entre 98, 95, 120 e 130. Então o mercado ele está totalmente travado nesses últimos anos, só tirando aquela forte queda, né, que a gente teve em 2020. Então o ponto teórico que chama muita atenção essa faixa aí dos 100 até os 95 mil pontos. Mas para dessa resposta, Guga, precisa essa curva de juros tem que parar de se estressar. Porque se cada vez mais essa curva de juros ela vai subindo, cada vez mais o risco vai aumentando e cada vez mais reduz o potencial de valorização das ações. Pode chegar nos 98, 95, essa curva de juros estressar ainda mais e o negócio ir para o buraco, né? Então, o ponto que eu quero, 98, 95, vou ficar de olho ali? Com certeza eu vou ficar de olho por ali. Mas a resposta, para mim, definitiva, vai ser quando essa curva de juros parar de se estressar tanto, né? A gente hoje já está subindo aí, está projetando alta de juros para 2024, no nível atual. Está projetando aí projetando alta de juros, não. A manutenção dos juros aí na região dos 14,25 para 2024. Alta. Tu consegue mostrar para o pessoal aonde você está vendo isso? Tu consegue mostrar? Aqui, tu consegue mostrar para o pessoal, até para o pessoal poder entender aqui, melhor por que a gente fala, né? Que a curva está estressando, que a projeção está aumentando, né? Aonde é que você está olhando aqui, de fato? Aqui, né? Eu não estou com a curva inteira. Né? Aqui é um vértice da curva, né? Que é o vértice mais curto, que é o F24. O que é o F24? O F24 é a projeção que o mercado tem para o encerramento da Selic em 2023, porque F é o vencimento em janeiro e 24. Né? Como a gente, né, não tem Copom em janeiro, a última Copom em dezembro, então ele serve como essa referência. Nesse momento, né, a gente tem a Selic nesse momento a 13,75. Com mais esse estresse aqui, a gente está projetando Selic para encerrar 2023 em 14,25. Então a gente está projetando mais aumentos para a Selic. E isso é um detrator forte para a renda variável, porque quando a expectativa de Selic aumenta, cai a expectativa de crescimento, cai expectativa de potencial de valorização das empresas, aumenta o risco. Você quer um risco-retorno maior. Você tem, né, a curva, né, a renda fixa é o nosso custo de oportunidade. Bom, eu estou pagando na renda fixa, a renda fixa está me pagando tanto, com um risco mínimo, né, não é o risco zero, mas considerado um dos menores riscos que a gente tem. Quanto que a renda variável tem que me entregar para compensar isso? Né? Aí, se você tem uma empresa que é ainda mais volátil, às vezes você tem que colocar um potencial de valorização de 50%, 60%, 70%. Né? Então, e isso acaba, o mercado vai se ajustando, o preço vai se ajustando, essa mudança de múltiplo e de percepção de receita e percepção de setores. Né? Então, ele vai se moldando conforme aumenta ou diminui o nível de risco. O Banco Central sinalizou essa semana que no ano que vem teremos deflação. Ele ainda acredita, vai estar monitorando, diz que não tem o menor problema em aumentar os juros para 23. Começa a olhar as taxas a partir de março de 2024, porém, acredito que aumentar os juros ali seria no primeiro momento, não abusivo, mas não seria apropriado, né? Vai estar de olho de novo nas commodities, principalmente em relação ao petróleo, para esse aumento de juros. Porém,
a gente sabe que muita coisa vai acontecer, porque é mercado lá fora, mercado aqui, política. Enquanto isso, Guga, 104 mil pontos, segurou o índice, isso aí, 104 mil pontos, o índice futuro, e é o futuro da frente, tá? Porque hoje é vencimento de índice, não é o futuro que vence hoje não, é o futuro que está vencendo em janeiro. Olha só, o futuro que vence em janeiro, que é a letra G de gato, número 23, que é o ano 2023, chegou a bater, Guga, 104 mil pontos, agora ele cai 1,43%, e o dólar, que estava lá em cima com uma alta um pouquinho mais expressiva, o dólar agora trabalha com uma alta de 1%, ou seja, efeitos políticos ainda pairam sobre o nosso mercado. Eu quero agradecer a participação do Rafael Ribeiro. Rafael, obrigado pela sua participação, pelas explicações, tá bom? Até uma próxima oportunidade aí, estarmos juntos. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, muito obrigado, bom dia para vocês e, ótimos negócios. Bom pregão para você. Vai